me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no momento de reflexão no canal Ascensa com Jo Oliveira, fazendo mais esse momento de transformação, de autoconhecimento, né? De transformar e transmutar as nossas crenças limitantes em pura luz, em puro amor. E através deste canal a gente consegue meditar, a gente consegue analisar tudo que a gente estuda para podermos nos auxiliarmos, né? Acabou o tempo da gente estar querendo consertar o outro, né? A gente precisa nos conhecermos, porque através do conhecimento de si próprio, a gente consegue emanar luz para ao nosso ambiente e às nossas pessoas ao nosso redor. E através do livro de ouro de Saint Germain, a gente consegue fazer esse movimento importante em nossas vidas, né? E já tem ali um grande sábio que falou: conhece-te a ti mesmo, né? Vamos fazer uma invocação para a gente potencializar esse momento das nossas vidas. Ó tu, poderosa chama consumidora de Deus, nós nos curvamos diante do teu imenso poder majestoso. Nós exultamos com a tua sabedoria dirigente. Nós nos regozijamos pela tua presença no coração de cada um dos mensageiros de Deus, que parte para dirigir seu serviço e energia para a bênção da humanidade. Nós rendemos louvor e gratidão por ter a tua presença mudado o curso dos acontecimentos e por seres tu, como sempre, a poderosa inteligência governante. Nós te louvamos e agradecemos porque teu fogo consumidor e tua atividade criadora, que reside no coração de cada um de nós, estão prontos para serem liberados pelo desejo consciente em ação. Nós louvamos e agradecemos por seres tu, a presença consumidora em toda parte, por seres eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna clara todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora a toda hora. Eu trago saudações para todos vós, do coração do fogo criador. Essa é a invocação do dia de hoje, desse momento dos nossos estudos, e trazendo o nosso grande livro de ouro de Saint Germain, esse grande ensinamento para os nossos corações, para as nossas mentes, para podermos refletir como podemos fazer a diferença em nossas vidas, através do conhecimento, né? E Saint Germain trouxe esse grande presente, esse livro de ouro, que realmente é um livro de ouro. Ele diz aqui: os que entram em vosso lar merecem auxílio e deste modo receberão toda a assistência que desejam e que tereis prazer em dar, mas jamais tenteis impor quer o conhecimento, quer a doutrina, seja quem for, por exemplo, seja quem for, pelo exemplo e aplicação do que ouvem e aceitam, pode essas pessoas conhecer algum dia a realidade. Ele fala aqui, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, essa verdade de que nada está lá fora e tudo está dentro da gente, a gente automaticamente, a gente quer que o outro, né, o filho, a mãe, o pai, o vizinho, um amigo, uma amiga, a gente quer que eles conheçam esses ensinamentos, esses conhecimentos. Mas, na verdade, nem todos estão prontos para ouvir e aceitar essa nova realidade, que é o autoconhecimento.
Então, ele diz que a gente precisa ter o autorrespeito, né? Respeitar cada um das pessoas ao nosso redor, porque nem todos estão prontos para assimilar e aceitar essa nova realidade que é o autodescobrimento, o conhecimento de si mesmo. Aí ele continua: quando dizeis eu sou, reconheceis o poder que derruba todas as barreiras e toda a resistência. A gente tem muita resistência, né? Resistência ao perdão, resistência ao amor incondicional. A gente resiste a toda hora dos talentos de Deus que habita dentro de cada um de nós. Nós estamos resistindo o tempo todo a esses ensinamentos do grande mestre, o Cristo Jesus, que nos deixou, e dessa grande hierarquia dos nossos amigos espirituais, desses grandes seres da grande fraternidade branca como Saint Germain e tantos outros, que traz para a gente essa nova realidade para relembrar de quem de onde viemos e para onde vamos e quem somos nós. Eles estão aqui apenas relembrando a cada um de nós, mas nem todos nós queremos ter esse momento de reconexão com a gente mesmo, porque a gente fomos doutrinados, essa é a realidade, até os nossos antepassados foram doutrinados para buscar o tempo todo lá fora, buscar Deus lá fora, buscar o Cristo lá fora, buscar o céu lá fora, o reino de Deus lá fora, e tudo está dentro da gente. Essa é a nova realidade da gente. Aí ele continua: o ser humano é exatamente como um leão faminto na selva. Ele despedaçará, seja o que for, para conseguir alimento. O mesmo ocorre com a consciência humana, que fará em pedaços seu melhor amigo a fim de atingir o seu objetivo. Em toda substância astral, há esse elemento humano do desejo, através da qual o indivíduo, a não ser que feche por completo sua mente ao mundo astral, será constantemente interrompida nas boas resoluções, pois deixou essa porta aberta a uma força muito mais sutil que qualquer outra que possa ser encontrada no mundo físico. Muitos pensam que há forças benéficas no mundo astral. Eu vos digo, jamais força alguma benéfica vem do mundo astral. Qualquer força do bem que aparente vir de lá constrói seu próprio túnel de luz a fim de atravessá-lo. Realmente, não é fácil, né? A gente precisa de muita perseverança para dar o primeiro passo. Perseverar, né? E tá o tempo todo dizendo, eu tenho capacidade para fazer isto acontecer. A minha transformação interior, eu tenho capacidade para fazer isto acontecer. Esse é um decreto que aqui no livro de Saint Germain, ele pede para a gente estar o tempo todo repetindo para a gente: eu tenho capacidade de fazer isto acontecer, acontecer a minha transformação, acontecer de substituir as crenças limitantes por crenças positivas de prosperidade, né? Tem uns decretos, né? Eu sou a paz eterna. Eu sou a abundância infinita, eu sou a saúde perfeita, eu sou o bem-estar. Eu sou o bem-estar, né? Enquanto a gente não assumir essa essência divina, a gente continua buscando algo lá fora o tempo todo. Aí ele continua: em primeiro lugar, de que é constituído o mundo astral? Ele pergunta: em primeiro lugar, de que é constituído o mundo astral? Só há um lugar onde as criações indesejáveis podem encontrar abrigo, e é no degrau próximo à atividade humana, que é o reino astral. Esse reino de atividade astral encerra toda a criação indesejável acumulada durante séculos. Portanto, nenhum bem pode advir do contato com o astral, ele nada contém do Cristo.
quando a gente adentra nesse astral humano, nada tem do Cristo, ele só tem o humano, né? Há uma diferença tão grande entre o reino de atividade astral e o que alguns denominam estrela astral, como a que existe entre a luz e as trevas. A estrela astral se chama realmente estrela astral e é um ser cósmico da quarta esfera, cujo trabalho é consumir tudo o que for possível no plano astral e alertar os indivíduos, cuja atenção pareça ser atraída para lá. Esse grande ser esclarecerá mais cedo ou mais tarde a compreensão de tais indivíduos e consumirá seu desejo de manter qualquer contato com aquele plano infeliz. Não existem crianças no plano astral. O lar das crianças que deixam a Terra é no plano etérico. As pessoas que estão em corpo físico, quando dormem, vão para a mesma região que os desencarnados. A presença eu sou possui uma consciência autossustentadora que, se sairmos com ela enquanto dormimos por meio desse poder sustentador, estaremos em condição de atingir alturas incríveis. Se tiverdes consciência dessa presença eu sou através da manifestação exterior e levardes essa consciência convosco ao penetrardes em outros planos, ela vos proporcionará uma proteção incalculável, né? Ele aqui está falando do plano astral, né? O plano, e ele diz que a estrela astral se chama realmente estrela astral e é um ser cósmico da quarta esfera, cujo trabalho é consumir tudo o que for possível no plano astral e alertar os indivíduos cuja atenção pareça ser atraída para lá. Muitas vezes a gente está nesse plano astral negativo. E como é que eu acesso esse plano astral negativo? Quando eu reclamo demais, quando eu critico, quando eu julgo, quando eu estou triste, quando eu estou decepcionada, quando eu estou revoltada, quando eu estou sem brilhos, né? Sem a força vital de querer viver uma vida plena, aí eu baixo essa frequência, porque eu fico sem energia nenhuma. Então eu vou para esse astral baixo, inferior, porque eu estou acessando ele. Não é o astral inferior que acessa a gente. Somos nós que acessamos o astral inferior, através justamente do ego, do orgulho, né? Só eu tenho razão. Eu não quero que dá o primeiro passo, o outro tem que dar, né? É a prepotência, é a arrogância. Então, quando eu estou nessa frequência, agindo dessa forma, eu baixo a minha vibração e acesso o astral o astral inferior. Porque o astral superior é quando a gente está o quê? Alegre, quando a gente está determinado, quando a gente está decidido a ser feliz, né? Cada minuto e cada segundo das nossas vidas. É quando acontece alguma coisa comigo que eu quero baixar a frequência e na mesma hora eu chamo até os mestres, chamo Cristo, chamo São Miguel Arcanjo, chamo todos da hierarquia do Cristo, os trabalhadores da Seara do Cristo. Eu gosto de falar muito assim, os trabalhadores da Seara do Cristo. Então, quando eu chamo eles para me ajudar, a minha equipe espiritual, meu anjo da guarda, porque eu sei que eu não consigo. Porque eu estou tão atolado ali na energia do pensamento humano, do sentimento humano, dos fenômenos humanos, das projeções humanas, que eu sozinha não consigo. Porque se eu quiser fazer tudo sozinha, sabe o que vai acontecer? Eu vou para o fundo do poço sem volta. Aí eu vou pegar uma depressão e muitas vezes eu quero até partir daqui. Muitas vezes eu não quero nem ficar aqui, porque eu estou tão revoltada, tão chateada, com tanta raiva, com tanto ódio, né? Por isso que às vezes quando a gente está nessa energia, nessa frequência tão baixa, porque aí eu já fico sem energia, já fico sem força, se eu não chamar essa turma toda aí,
eu não vou conseguir me levantar, não. Eu não vou conseguir sair, né? Eu converso muito com uma amiga minha, eu digo muito a ela. Às vezes a gente, quando está passando as experiências, porque infelizmente a gente plantou, a gente vai ter que colher. E infelizmente, às vezes é uma colheita dolorosa. E às vezes, muitas vezes eu digo a ela, estou sempre repetindo, graças a Deus, que a gente busca o Cristo, a gente busca a oração, a gente busca Deus, pedindo misericórdia pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, porque se não for, a gente não consegue sair, né? E a gente, aí é onde acontecem os milagres, né? A gente, quando acontece alguma coisa na vida da gente, meu Deus, foi milagre. É um milagre porque eu me conectei com a equipe espiritual, com o Cristo, com a fonte criadora e pedi misericórdia, me ajude, que eu sozinho não vou conseguir, né? Então, é por isso que eu preciso estar, por isso que o Cristo disse, orai, vigiai e orai, né? Porque eu tenho que vigiar o que eu falo, eu tenho que vigiar os meus pensamentos, eu tenho que vigiar os meus sentimentos, né? Porque se eles baixar demais, eu vou acessar o astral inferior. Não tem como, né? E aí, para a gente conseguir reverter o nosso quadro, fica mais difícil, com certeza. Aí ele diz aqui, suponhamos que haja uma necessidade semelhante na atividade física. Antes de adormecermos, poderemos dizer assim, por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto o meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho plenamente, seja ela qual for. Sabendo que essa atividade é autossustentada, ela não poderá falhar de modo algum. É uma poderosa maneira de pôr em movimento a presença eu sou. Tudo o que eu sou comanda enquanto o corpo dorme, tem que ser obedecido. Sei de um caso dessa natureza em que havia necessidade de proteção. O protagonista tinha uma certa consciência dessa presença. O indivíduo estava caindo através de um despenhadeiro e essa presença eu sou instantaneamente construiu uma forma, agarrou o indivíduo e tornou a pô-lo a salvo. É isso que a gente está falando, né? Eu digo sempre, quando a gente ora, mesmo entre nossas ignorâncias humanas, nossas atitudes da ignorância humana, mas quando a gente ora, a gente tem bônus, né? A gente tem bônus. Quando ingressamos na senda espiritual e penetramos em algum ambiente onde possa haver perigo, devemos sempre efetuar algum trabalho rápido, positivo, para nossa proteção, porque até que ascensionemos, o corpo estará sempre mais ou menos em contato com o pensamento exterior da humanidade. Se o discípulo estiver escalando montanhas, deve fazer um trabalho de proteção e fazê-lo conscientemente. Se o discípulo mantiver sempre a sua proteção consciente, será capaz de evitar a destruição de outros indivíduos. Então, é isso que a gente estava falando agora, né? Quando eu começo a fazer esse trabalho de consciência, que eu sei das minhas fraquezas, eu sei dos meus medos, né? Eu sei que eu preciso trabalhar. Então, quando eu faço essa observação, porque eu reconheço, eu sei quem eu sou, né? Já me disseram assim, você recebeu o título de teimosa e orgulhosa e você acha que você é isso, né? E você não quer soltar esse osso. Então, é isso que acontece com a gente. As nossas personalidades humanas, a gente agarra ela como se fosse o nosso Deus, como se fosse a nossa salvação, como se fosse a nossa felicidade. E aí, a gente começa a cair. E muitas vezes, para a gente se levantar, é muito difícil. Porque a gente se agarra de uma forma tão forte, tão poderosa ao orgulho, à teimosia, o ego, a prepotência, a arrogância. Criticar, julgar e condenar nem se fala, né? Pra gente é um prato cheio, né? A gente adora
olhar o defeito do outro, adora olhar as fraquezas e comentar, né? E se a gente perceber, eu estou me vigiando muito sobre isso, porque estudando o livro de ouro de Saint Germain, ele fala muito sobre isso. Cuidado com a crítica, cuidado com o julgamento, né? Quando você está julgando o outro, você está julgando a si mesmo e automaticamente você está julgando um filho ou uma filha de Deus. Você está julgando Deus, porque cada um de nós somos Deus em ação, né? E eu preciso até estar lendo e relendo isso, porque isso é muito sério, né? Então, Saint Germain, o próprio Cristo também falou: aquele que criticar será criticado, aquele que julgar será julgado, né? Isso ele também deixou para a gente. E Saint Germain, tantos mestres com esses grandes livros aí, né, desses grandes mestres que já deixaram para a gente, eles falam o perigo que tem da crítica e do julgamento, da condenação. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. E não precisa muito ir longe, né? A gente tem o vício de criticar, de julgar nós mesmos. Porque quando eu digo eu sou feia, eu não me aceito, eu sou burra, é isso mesmo, eu preciso sofrer porque eu sou uma pecadora, né? Então a gente precisa trabalhar muito isso. E não é pouco, não. Porque o julgamento, ele começa através de cada um de nós, né? Se a gente olhar para trás e nos observar cada minuto e cada segundo, nós vamos perceber o quanto nós julgamos a si mesmo, né? E a gente precisa fazer essa autoanálise. E os mestres, eles falam que quando a gente está julgando o outro, é porque o defeito do outro está dentro da gente, né? Aí, como a gente não quer enxergar e aceitar que aquela fraqueza do outro sou eu, ele é o meu espelho, aí a gente começa a julgar de uma forma tremenda, né? Então, fica aqui uma reflexão para a gente trabalhar isso e juntos, com toda a nossa equipe espiritual, nossos anjos guardiões, nós vamos conseguindo fazer a nossa transformação. E com certeza, como diz o ditado, né, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então a gente precisa trazer esse grão em grão de reconhecimento, de reflexões, para a gente aceitar que a gente tem esses defeitos, sim, que temos essas fraquezas, mas que a gente pode transformá-las. Porque quando eu aceito que eu sou Deus em ação, né, eu tenho a capacidade de fazer isto acontecer, então eu estou realmente tendo esse reencontro com o meu eu divino, né? Com toda a minha hierarquia, com toda a minha equipe espiritual, com todo o meu ser divino, com o meu Deus interior, né? Porque eu sou Deus interior, né? Eu sou Deus interior. O meu coração, ele representa Deus, né? Então eu preciso trabalhar muito isso para a gente conseguir fazer a nossa transformação. Gratidão infinita por vocês existirem, por vocês acessarem este canal. Se vocês gostarem destes conteúdos, comente, compartilhe, dê o like. E assim vamos na nossa jornada, caminhando, estudando, perseverando, né? Porque o Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo de suas próprias ignorância humana. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E é através do autoconhecimento desses estudos que vão nos ajudar a fazer a nossa transformação. Gratidão infinita por vocês existirem.